O Brasil volta a discutir a taxação de lucros e dividendos, assunto polêmico para o meu entrevistado de hoje, o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Olá, Dr. Kiyoshi, como vai, senhor? Bom, Viviane. Dr. Kiyoshi, Planalto envia proposta, o mercado desconfia, reage nas bolsas e o relator da proposta de reforma tributária do IR, o deputado Celso Sabino, apresenta aí algumas soluções, né? O Guedes reclamou, não adianta empresário distribuir cesta básica, fazer solidariedade e não pagar imposto. Chegou a hora ou passou da hora aí do Brasil discutir a taxação de lucros e dividendos, na sua opinião? Essa proposta de tributar lucros e dividendos é uma proposta oportunista. A pretexto de simplificar e distribuir a carga tributária por igual, não é? Aliviando a carga tributária dos pobres, corrigiu-se a tabela progressiva do imposto de renda, a faixa de isenção, em 31,5%, ou seja, de 1903 passou para 2.500. Só que isso daí, em termos de perda de arrecadação da União, é muito pouco, em comparação com a mordida que ele está dando ao abolir a dedução de juros de capital próprio, que dá bilhões, e outros bilhões representados por 20% da tributação dos dividendos. Né? Esse negócio de dizer que estava isento do imposto de renda, a distribuição do lucro, é um grande equívoco, não há que falar de isenção. Aí é o caso típico de não incidência, porque a tributação do lucro é um imposto típico para ser retido na fonte. A fonte distribuidora, fonte que gera o lucro, é que tem que pagar, entendeu? Agora, alguns países lá da OCDE, como diz o ministro Paulo Guedes, todos tributam o dividendo, distribuição de dividendo sem prejuízo do lucro da pessoa jurídica, certo? Só que nenhum desses países trata essas duas tributações como se fossem tributos autônomos independentes. Eles fazem a dosagem da alíquota de um e de outro para que, na fusão, na soma, não ultrapasse a alíquota dos países que tributam apenas a pessoa jurídica ou dos países que tributam apenas a pessoa física. Então, aqui ele tributa a física e jurídica com alíquotas elevadas. Isso está errado, não é? Então, não é questão de isenção, é questão de não incidência, porque a tributação da jurídica significa uma antecipação da tributação da pessoa física. Doutor Kiyoshi, e é realmente a grande preocupação das empresas, por isso que elas reclamaram, né? Porque, na verdade, elas disseram que já havia aí uma tributação, e se fosse imposta essa tributação dos dividendos de 20%, a soma aí dos impostos chegaria até 43%. Era muita coisa. Então, o que o relator fez? O relator diminuiu aí a taxação dos lucros das empresas de 15%. E aí, resolveu o problema ou é grande perda aí tributária de arrecadação para a Receita? Essa diminuição atende o reclamo do empresariado. Então, diminuiu o imposto de renda de pessoa jurídica com lucro superior a R$20.000 por mês, de 25% para 12,5%. Então, houve uma redução de 50%. E das pessoas jurídicas com até 20 mil, reduziu de 15% para 2,5%. Então, uma grande redução. Mantido, todavia, a tributação do adicional de 10%, numa hipótese e na outra hipótese. Então, no frigir dos ovos, deu uma diminuição em torno de 30 bilhões. Só que isso daí não compensa a mordida que ele deu com a tributação dos lucros e dividendos, 20%, e acabando também com juros do capital próprio, entendeu? A intenção do governo, segundo explicação dada por Paulo Guedes, é redirecionar a aplicação dos lucros, reinvestir nas empresas em vez de devolver para associados ou acionistas. Só que quando você aplica o seu capital numa empresa,
você faz isso buscando o quê? O retorno de dividendos, né? Então, com essa modificação, pode até haver uma alteração na Bolsa de Valores, né? Então, existem aqueles que especulam as ações da Bolsa, comprando na baixa, vendendo na alta, como também tem aqueles investidores tradicionais que investem em empresas sólidas para complementar a sua aposentadoria, os seus salários com os dividendos mensais. Então, tudo isso vai afetar o mercado. Doutor Kiyoshi, e para não ter perda aí de arrecadação, eles propõem aí acabar com a isenção, né, de setores como perfumaria e cosméticos, embarcações e aeronaves, farmacêuticas e termoelétricas. Mas continuam aí isentos o fundo imobiliário, fundo de infraestrutura e agronegócio. Então, será que dá para... o governo vai conseguir arrecadar o que precisa ou não? Vai ficar faltando aí na conta final para o governo? Se passar o projeto com esse substitutivo, é evidente que vai haver mesmo assim, vai haver uma elevação da carga tributária. Aquela fala do ministro Paulo Guedes de que a reforma é neutra, não está implicando aumento de tributo, isso é uma falácia. É evidente que está implicando aumento, como você disse. Lucro presumido, por exemplo, ele vai para 43,5%, e ele vai dizer que isso aí não está aumentando a carga tributária? Se não está aumentando, por que está mexendo na reforma? Imposto de renda, todo mundo já digeriu a sua legislação, certo, com dificuldade ou não, já está acostumado, está habituado, agora mexeu tudo, entendeu? Apresentou um projeto tão prolixo, com 67 artigos. O artigo 65 enumera 43 revogações de normas voltadas para o IR, que você tem que buscar, identificar com auxílio de uma lupa, entendeu? E para você compreender o alcance e conteúdo de cada uma dessas normas revogadas, para você ter uma visão panorâmica da legislação do imposto de renda, é um martírio. Isso daí, nem o Dante Alighieri conseguiu desenhar um inferno tão ruim como esse. Para o Arthur Lira, o presidente da Câmara, ela é neutra, justa e moderna e vai fomentar a produção no país. É a sua opinião também, doutor Kiyoshi? Ele está enxergando aí... Você quer fazer uma reforma justa para, como diz o Paulo Guedes, tirar dos ricos e dar para os pobres, né? Como se os pobres fossem o responsável pelo emperramento da nossa economia, né? Então, se você igualar a pobreza, eu acho que o país não vai crescer, né? Agora, mas se ele quer fazer justiça fiscal, ele tem que começar mexendo com esse criminoso imposto sobre consumo, que retira 60% do valor das mercadorias para pagar tributos. Então, aí, o pobre e o rico pagam igual, entendeu? Então, quem se alimenta de arroz e feijão todo dia, paga 60%, tanto quanto o rico que belisca o seu caviar, o seu camarão, entendeu? Então, isso que tem que acabar. E quando ele invoca o exemplo dos países da OCDE que tributam dividendos, lá o consumo é tributado pela média de 33%, sendo que os Estados Unidos tributa apenas 18%, e aqui tributa 60%, inclusive remédios e produtos da cesta básica. Então, ele não está querendo fazer justiça social, entendeu? Se quiser fazer uma justiça social para igualar, mais ou menos, a sociedade brasileira em termos de contribuição com pagamento de impostos, ele tem que mexer na estrutura do imposto sobre o consumo. Doutor Kiyoshi, enquanto isso não é feito só pela reforma aí do imposto de renda, fica claro aí que, junto com essas alterações feitas pelo relator, agradou as empresas, mas quem vai pagar a conta aí do imposto de renda é mesmo a classe média, é isso mesmo? Verdade, é verdade.
A classe média, que é formada por associação de profissionais liberais, são em torno de 900 mil em todo o Brasil, esses que vão pagar a conta. Os empresários, de bem ou mal, eles conseguiram a sua fatia, entendeu? A distribuição de dividendos entre empresas do mesmo grupo econômico fica isento, assim como o setor imobiliário também conseguiu se safar disso daí, entendeu? Então, o setor de agronegócio também. Agora, quem não tem um lobby muito forte são o pessoal da classe média. Então, esses que vão pagar a conta. Então, essa reforma não é justa, é uma reforma que desmantela aquilo que está funcionando com regularidade, entendeu? Deixa todo mundo com cabelo em pé e vai refletir, inclusive, no mercado de ações e vai refletir a médio e longo prazo na produtividade das empresas que compõem o lucro presumido. Doutor Costa, o senhor que analisou aí esse verdadeiro inferno de Dante, que foi a proposta do Planalto encaminhada aí ao Congresso, na sua opinião, que dá para mexer nessa proposta ou vamos fazer que nem o Guedes disse, ou sai bem feita ou não se faz nada? Dá para mexer alguma coisa ou é melhor partir do zero? Eu acho que uma proposta setorial, só do imposto de renda, não resolve o problema do país. Tem que fazer uma proposta mais abrangente, e eu e o ex-secretário Marcos Sintra apresentamos uma proposta alternativa para toda essa loucura, criando o chamado Imposto Único Federal, né? Reunindo a contribuição social de natureza arrecadatória, o IPI e o não, só o IPI e as contribuições sociais. E também a contribuição previdenciária patronal desapareceria, entendeu? Então, fica muito mais fácil, né? Uma alíquota de 1,2%, que isso daria mais ou menos o valor dos tributos suprimidos, entendeu? Então, essa baixa alíquota compensa a não cumulatividade, a cumulatividade, incidência em cascata, porque tributo de incidência não cumulativa, por si só, não resolve. Está comprovado que o tributo cumulativo com alíquota baixa dá mais vantagem para o contribuinte do que o não cumulativo com alíquota lá em cima, como 7,6% que temos hoje em relação ao PIS/COFINS, entendeu? E depois pode até propiciar a baixa da tributação por conta da eliminação da burocracia, né, custo zero para arrecadar e custo zero em termos de litigiosidade, entendeu? Então, nós precisamos baixar esse estoque de 3,5 trilhões da dívida ativa que a União não sabe como cobrar. Agora, se você arrecadar por meio do imposto único, isso daí, a médio prazo, vai desaparecer. Entendeu? Doutor Quiochi, queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias. Muito obrigada aí pela disposição em explicar essa reforma tributária que está realmente complicada e eles querem aprovar aí a toque de caixa essa semana. Vamos ver. Mais pressão da sociedade capaz de ter uma outra modificação nessa proposta do relator. Esperamos, vamos esperar para ver. Muito obrigada aí pela sua presença, doutor Quiochi. Eu agradeço, Viviane. Esse foi o doutor Quiochi Arada, jurista e presidente de Bedaft, falando aqui no NGT Notícias. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais!